Olá a todos e bem-vindos de volta ao Estudos de Neutralidade. Meu nome é Pascal Lotaz, sou professor associado na Universidade de Kyoto e estou novamente acompanhado hoje por Michael von der Schulenburg, membro do Parlamento Europeu e uma das vozes mais fervorosas da Europa pela paz com a Rússia e pela paz no mundo. Ele é alguém que tem trabalhado por décadas no sistema das Nações Unidas, promovendo iniciativas de paz entre várias partes. Ele está aqui hoje por ocasião muito triste do 4º aniversário da guerra em larga escala entre Rússia, Ucrânia e a OTAN. Michael, bem-vindo de volta. Sim, muito obrigado. É realmente quase inacreditável enquanto falamos hoje. Sabe, ontem à noite tivemos muita neve aqui, mais neve do que eu vi provavelmente nos últimos 10 anos. Estou aqui na Áustria e é um país lindo com toda essa neve. Tudo está branco, temos cerca de 20 centímetros dela e está muito tranquilo. Sabe, a neve faz tudo parecer mais pacífico, parece muito calmo e ainda assim, temos todas essas guerras acontecendo ao nosso redor. É realmente um pouco irreal falar agora sobre o aniversário, o triste aniversário, temos que dizer, da guerra na Ucrânia. E então, o que você acha, Pascal? Quer dizer, a guerra está por toda parte. A guerra com o Irã está ao nosso redor. Mas a guerra de 4 anos com a Ucrânia, continua, e o massacre é inimaginável. Ainda não temos os números, ainda não sabemos realmente quantas pessoas morreram. Mas a única coisa certa é que são centenas de milhares, provavelmente milhões. E você acabou de escrever, ou quando este vídeo for lançado já terá publicado, cartas para Kaja Kallas e para presidente do parlamento da UE, se não me engano. Você pode nos contar o que está dizendo a eles e o que tem feito nos últimos dias? Por causa do 4º aniversário, um grupo de alemães e eu nos reunimos e escrevemos uma proposta sobre como a Europa poderia negociar a paz com a Rússia. O argumento que apresentamos é que a situação na Europa está realmente ruim agora, especialmente na União Europeia, economicamente. Do ponto de vista geopolítico, não temos mais influência. Estamos cercados por guerras. Não é apenas a guerra com o Irã. Também há as guerras envolvendo Israel e aquelas na África Ocidental. Temos problemas dentro da Aliança Transatlântica. Então acho que a Europa está em uma situação realmente diferente. E o argumento que fazemos é que se quisermos sair disso, a primeira coisa que precisamos fazer é trazer a paz de volta ao continente europeu. E isso é claro, a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia tem uma enorme influência sobre nós e sobre as futuras gerações. Ela vai determinar como vamos viver daqui para frente. E eu acho que, se quisermos ter paz no continente, precisamos começar a conversar com a Rússia. Então, o que preparamos, e pessoas muito interessantes participaram disso, inclui o general Kujat. Ele já foi o general alemão de mais alta patente, também na OTAN. Foi presidente do Conselho Rússia-OTAN e do Conselho Rússia-Ucrânia. Portanto, ele está muito ciente dessa situação, e eu trabalho bastante com ele. Temos o Sr. Telchik, que foi assessor de Kohl na época da unificação, um assessor de política externa. Temos Peter Brandt, filho de Willy Brandt, que agora é cientista político. Temos Raju Kuyek, um cientista político muito importante, que costumava ser do Partido Verde, embora não mais, já faz cerca de 1 ano. E claro, o Sr. Lotaz é jornalista, e eu mesma trabalhei por 34 anos em zonas de guerra. Então, acho que há muito conhecimento aqui, e nós nos preparamos para isso. Só para esclarecer, vocês prepararam uma proposta de paz. Agora estão falando essa proposta de paz. Você enviou para todos os partidos. Bem, já foi publicado. Nós o lançamos em janeiro, antes do 4º aniversário. Pensamos que, o 4º aniversário deveria nos lembrar de que não podemos simplesmente ficar parados, sem fazer nada. Precisamos agir. Então elaboramos essa proposta. É a única do tipo na Europa. Não se esqueça, nunca tínhamos feito uma proposta de paz antes. E ela é muito bem redigida, porque, quero dizer, temos bastante experiência nesse tipo de coisa.
Falamos muito sobre território, sobre garantias de segurança, sobre a força do exército e sobre as relações futuras, tanto na Ucrânia quanto na Europa. Portanto, é algo que deve ser levado a sério. Mas o ponto importante que enfatizamos, o argumento central, é que quando começarmos a dialogar com a Rússia, devemos adotar uma abordagem positiva, porque há muito ódio, muita linguagem agressiva e coisas do tipo. Portanto, sugerimos apelar à Rússia com base no fato de que a União Europeia e a Rússia, como duas entidades políticas europeias, compartilham uma responsabilidade conjunta pela Ucrânia e pelo que acontece na Europa. Defendemos que devemos fazer isso, de uma forma muito diferente da dos americanos, estabelecendo objetivos claros para o motivo de estarmos sentados à mesa juntos. E acredito que esses objetivos são relativamente fáceis de concordar, como perguntar qual é o futuro da Ucrânia como um Estado independente e soberano na Europa. E claro, outra questão é, como serão os arranjos de paz e segurança para a Europa? Essas são questões europeias sobre as quais ambos os lados poderiam ao menos concordar que esse é o objetivo das negociações. É assim que se faz em negociações, sabe? E então, é claro, ambos os lados discordarão nos detalhes, discordarão sobre o que isso significa, mas pelo menos temos uma base positiva para retomar. E não temos esse tipo de linguagem. Não temos negociações entre perdedores e vencedores. Temos negociações entre partes europeias que dizem as coisas deram terrivelmente errado e precisamos pensar qual é o futuro agora para a Ucrânia? Qual é o futuro para a Europa? Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Durante 4 anos, não tivemos uma visão positiva do que a Europa poderia buscar. Os russos, devo dizer, têm afirmado o tempo todo que o que eles exigem é uma estrutura de segurança, algum tipo de arranjo de segurança para o continente. Os europeus não disseram não a isso, simplesmente ignoraram. Por que você acha que essa proposta obviamente positiva da Rússia, de ter uma estrutura de segurança conjunta, é algo sobre o qual os europeus permanecem em silêncio? Nas suas interações com seus colegas no parlamento, eles negam algo que poderia ser usado para criar graça. Sabe, Pascal, é ainda mais surpreendente se você pensar que, em 1990, após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, todos nós concordamos com um tratado internacional chamado Carta de Paris para uma nova Europa. E nessa carta, concordamos que não haveria blocos militares nos dividindo. Se você tem uma estrutura conjunta, a segurança não pode ser dividida. Chegou-se até a afirmar que todos nós somos obrigados, em nossos arranjos de segurança, a não fazer nada que ameace o outro lado. E então fizemos exatamente o 92, quando a União Soviética se desfez. Nós não seguimos mais isso. Agora, se você lê a Carta de Paris, um documento da OSCE, é direito internacional. Quero dizer, essas coisas são direito internacional porque estão depositadas no Conselho de Segurança da ONU, então ainda se aplicam. E se as seguíssemos, basicamente teríamos um esboço de como a Europa poderia ser depois desta guerra. Mas nós ignoramos isso. Ignoramos esse tipo de coisa. E por que fazemos isso? Eu não sei, porque é basicamente contra os nossos próprios interesses. Quero dizer, nossa economia está indo mal, temos os maiores custos de energia do mundo e estamos perdendo indústria. A Europa praticamente não tem mais influência em política externa, o que acontece no Irã ou em outras partes do mundo. E acho que isso é resultado disso. Então, eu nem entendo por que agimos da forma como agimos. Simplesmente não entendo. E se eu olhar para a linguagem usada no parlamento, onde regularmente entre 500 e 600 deputados, de um total de 720, votam por resoluções que querem continuar a guerra, de fato, a linguagem é de ódio.
E sabe, para alguém como eu, que viu guerras a vida inteira, eu nunca vi uma linguagem assim. Nem mesmo durante a guerra Irã-Iraque. Quero dizer, nunca vi uma guerra em que ambas as partes não tivessem absolutamente nenhum contato. Normalmente há algum tipo de contato, mesmo que não diretamente. Quero dizer, na guerra Irã-Iraque, cerca de 1 milhão de pessoas morreram. Foi uma guerra enorme, mas foi conduzida por meio das Nações Unidas. Eu estava do lado iraniano, na ONU, e sempre havia algo a discutir. Desta vez não temos isso. É inacreditável. Estamos vendo, ao mesmo tempo, um colapso do direito internacional. Sabe, basicamente, Trump acha que não está mais vinculado a tratados ao direito internacional, e nós estamos praticamente dizendo a mesma coisa agora. Então, na verdade, não temos mais um direito internacional que se aplique, e não restam acordos sobre a restrição de armas. Quer dizer, o último tratado sobre controle de armas nucleares, o Acordo New START, expirou no início deste mês e agora não temos mais nenhum. No momento em que essas armas se tornaram muito mais avançadas do que eram nos anos 1960, não temos nenhum acordo sobre armamentos, e isso é muito, muito perigoso. Quer dizer, não há telefone vermelho, nem medidas de criação de confiança, nada mais. Mas agora temos foguetes, que antigamente, nos anos 1960, levariam 6 horas para entregar uma bomba nuclear à Rússia, ou vice-versa, e agora são apenas alguns minutos. Isso é realmente algo muito perigoso. E temos reuniões como a de Munique, a Conferência de Segurança, e não há nenhum acordo sobre isso. Nós fazemos isso, e isso nunca é realmente o problema. É um comportamento completamente irracional. Eu diria que é o comportamento de pessoas que percebem que estão perdendo. Sempre dizemos, quando negociamos com as pessoas, que o lado que usa a linguagem de ódio geralmente é o lado que está perdendo. É simplesmente humano, e é assim que agimos. Então, acho que o que estamos sugerindo aqui é uma saída. Precisamos encontrar uma saída para essa situação. E é também por isso que escrevemos a carta para Kallas, para Maia Kallas, porque é responsabilidade dela. Enviamos cópias para todos os embaixadores da UE em Bruxelas e também escrevemos uma carta para a Sra. Metsola, a Presidente do Parlamento Europeu. E nós enviamos uma cópia para os comitês da UE de Relações Exteriores e Segurança e também para os líderes de todos os partidos políticos. Vamos ver qual será a reação. Temo que não haja reação alguma, mas pelo menos queremos fazer algo. Queremos aproveitar este aniversário e dizer que não podemos. Quero dizer, como a Europa pode aceitar que estamos entrando no 5º ano de uma das guerras mais perigosas em solo europeu e não fazemos nada para tentar detê-la? É inacreditável. É realmente inacreditável. É uma irresponsabilidade de proporções inacreditáveis. As pessoas a quem você está enviando essas cartas e a proposta de paz do lado europeu são as mesmas que diriam que querem terminar a guerra ontem, mas que o único que pode fazer isso é Vladimir Putin, que precisa deixar a Ucrânia, incluindo a Crimeia, e então estar disposto a enfrentar um julgamento em Haia. Eles ainda hoje dizem isso. Simplesmente não consigo acreditar no nível de incapacidade ou falta de vontade de realmente se engajar em algo como um processo adequado para sair dessa situação. Nas guerras que você presenciou, há um ponto, um momento, em que esse tipo de mentalidade de impasse se rompe e abre espaço para que um processo real comece. Sim, eu acho que a guerra Irã-Iraque, que foi a maior guerra da qual já participei, na verdade, as negociações para o cessar-fogo aconteceram na minha casa e quase todos eles foram mortos por causa disso. Quero dizer, é algo interessante como essas coisas funcionam. Fazer a paz é algo muito perigoso, porque muitas pessoas não querem a paz. E geralmente são as pessoas que têm as armas e estão dispostas a usar a violência. E isso, claro, é o mesmo agora na Ucrânia, eu imagino. Então Zelensky está em uma situação muito difícil. Eu não gostaria de estar na pele dele. Então não, eu acho que, sabe, o que acontece
é que para nós na Europa, quando olhamos os jornais, quando olhamos os debates, eles estão cheios de julgamentos morais. Sabe? Ele começou a guerra, eles estupram mulheres, roubam crianças, atiram nas pessoas, destroem as cidades. Nós também fazemos isso, é claro, com nossas armas, mas é assim que as coisas são. Conversa típica em tempos de guerra. E tenho certeza de que na Rússia dizem a mesma coisa. Os outros começaram, eles é que são os imperialistas. Nós dizemos que eles são os imperialistas, tanto faz. Isso é conversa típica de guerra. Quero dizer, se você está acostumado com isso em negociações, normalmente apenas ignora. Não devemos esquecer que as guerras são imorais. Mas não se tratam de moralidade. Tratam-se de interesses. Você tem uma guerra, no velho sentido de Clausewitz, quando não consegue resolver seus interesses conflitantes por meio de negociações. Seja porque não negocia, como fizemos no caso da Ucrânia, seja porque não consegue chegar a uma solução. Então, a guerra se torna a solução. É como em um bar. Você começa uma briga porque não consegue concordar sobre quem está ganhando o jogo de futebol, ou algo assim. E é isso que acaba decidindo. E no caso da guerra na Ucrânia, sempre presumimos que venceríamos com muita facilidade. E foi por isso que entramos nela. Agora, parece que a Rússia está vencendo. Se a Rússia tivesse perdido, a Ucrânia já estaria na OTAN. A Rússia teria perdido o acesso ao Mar Negro e, provavelmente, uma grande parte da população pró-Rússia teria deixado a Ucrânia. Agora, parece que há uma situação em que ninguém vence. E é nesse momento que normalmente se tem um cessar-fogo. Mas não temos, porque a Rússia parece estar vencendo. Portanto, a Rússia determinará a pauta das negociações de paz. Temos que aceitar isso. Não há nada que possamos fazer. Se não podemos mudar a situação militarmente, temos que aceitar o resultado da guerra. É como em todas as guerras. Quero dizer, não existem negociações que ignorem o que acontece numa guerra. E é isso que fazemos. Discordamos. Não queremos aceitar a realidade criada por 4 anos de guerra. Mas o problema é que do lado perdedor, sempre há uma facção que quer continuar. Quero dizer, no Japão, os militaristas em 1045, nos dias finais de agosto, eles diziam que queriam 100 milhões de mártires. O Japão tinha apenas 60 milhões de habitantes, mas eles acrescentaram 40 milhões da Coreia, dizendo vamos todos lutar coletivamente até a última gota. E foi, na verdade, o voto de desempate do imperador que disse não, vamos ficar do lado dos outros. Vamos suportar o insuportável. Foi literalmente isso que ele registrou e transmitiu ao povo japonês. Suportem o insuportável. Vamos desistir para salvar a nação da destruição completa. Mas havia aqueles que queriam continuar. E me parece que na Europa, essa facção está em vantagem. Sim, e o triste é que aquelas pessoas que defendem a continuação da guerra, não é o sangue delas que está sendo derramado. Não é o sangue dos filhos e filhas delas. Quero dizer, pelo menos na Grã-Bretanha, sabe, os filhos deles estavam na guerra. Eram pilotos, soldados e coisa assim. Mas aqui fazem algo extremamente imoral. As pessoas que defendem a continuação da guerra não carregam o fardo da guerra. E isso é algo que não deveríamos aceitar. Agora, temos a experiência histórica. Sabemos que, quando não se aceitam negociações para encerrar uma guerra, o que aconteceu no Japão foi que 2 bombas nucleares foram lançadas sobre o país, e no fim, isso quebrou o impasse. Eles disseram, temos que negociar a paz. E há um bom argumento de foi da Rússia na guerra que quebrou o cálculo militar. Mas, de qualquer forma, o ponto é que decidir ter uma guerra nuclear é insano. Não deveríamos estar fazendo isso. Acho que essas novas armas são realmente impressionantes para eles. E sabe, tenho certeza de que aconteça o que acontecer, eles decidiram que não podiam mais vencer. Não devemos esquecer que esse é um bom exemplo em outro sentido, porque veja o que aconteceu com o Japão. Quero dizer, eles negociaram o fim da guerra. Foi uma destruição total. E agora o Japão é novamente um país muito próspero.
Acho que o mesmo poderia acontecer com a Ucrânia. A Ucrânia precisa pensar em seus próprios interesses. E seu interesse não é seguir os interesses da Europa Ocidental ou da Europa da OTAN, por assim dizer. Eles precisam perceber que essa continuação da guerra só significa matar pessoas. Muitas pessoas também estão deixando o país por causa das condições. Quero dizer, eles estão em um perigo mortal, a população. Eles continuam caindo cada vez mais. Este país não vai sobreviver se continuarem assim. E acho que os ucranianos não devem chegar a um ponto em que o exército entre em colapso, porque quando um exército colapsa, geralmente o sistema político também colapsa. Então será muito difícil para a Ucrânia continuar sendo um Estado funcional. Uma derrota poderia ser devastadora para a Ucrânia, algo que nossa imprensa tende a encobrir, mas poderia ser desastrosa se a Ucrânia começar a perder completamente a guerra. Portanto, é melhor negociar agora, e devemos apoiá-los nas negociações, os europeus também, em vez de incentivá-los a continuar a guerra. Na sua avaliação, quero dizer, vimos uma mudança na dinâmica que começou há cerca de um ano, quando o governo Trump assumiu e pela primeira vez demonstrou disposição em negociar com os russos. No entanto, essas negociações permaneceram, por um lado, em um nível muito alto entre Donald Trump e Vladimir Putin, com ligações telefônicas e uma reunião real em Anchorage. E depois continuaram em um nível mais baixo, mas nunca avançaram para negociações concretas, para uma proposta concreta de solução. O que vimos recentemente, nesta semana em Genebra, é a mais recente iteração do que ainda é, na minha opinião, um processo político superficial e não técnico. A dinâmica mudaria se os europeus realmente pegassem o telefone e dissessem: Rússia, Vladimir e Sergei, vamos ter uma conversa de verdade. Você acha que isso poderia mudar as dinâmicas? Acho que os europeus têm muito pouca influência sobre a guerra, exceto pelo fato de serem os sabotadores da paz. Sabe, quando a Europa continua repetindo que a Ucrânia deve se tornar membro da OTAN, que a Rússia precisa deixar todos os territórios da Península da Crimeia, que a liderança russa deve ser julgada em um tribunal especial e que a Rússia deve pagar trilhões de dólares em reparações, coisas desse tipo. Eles estão basicamente exigindo, depois de 4 anos de guerra, que a Rússia capitule. E a Rússia não vai capitular, porque a guerra está indo muito bem para ela. Se a guerra tivesse tomado outro rumo, talvez fosse uma história diferente. Mas ao fazer isso, criamos uma situação em que a Rússia não pode confiar em nenhum acordo. Quero dizer, já é difícil confiar nos americanos em qualquer negociação. Eles têm a tendência de rompê-las quando lhes convém. Mas os europeus, basicamente, quero dizer, suponha que eles parem a guerra e a Europa diga: vamos trazer vocês para a OTAN. O que a Rússia faria então? Eles simplesmente recomeçariam a guerra. Então eu acho que antes disso, se não esquecermos, no início da guerra, quando tivemos as negociações em Istambul, não havia nenhuma exigência territorial por parte da Rússia. Nenhuma. O único acordo era sobre a Península da Crimeia, que dizia que por 15 anos ela permaneceria sob a administração russa, mas que encontraríamos uma solução diplomática para a Crimeia. Talvez uma administração conjunta ou algo assim, mas não por meio da guerra. Mas isso não aconteceu. A Rússia só começou a agir quando esse acordo fracassou e perceberam que nunca conseguiriam um acordo sobre a OTAN ou algo parecido, a menos que destruíssem partes da Ucrânia. Então acho que temos uma profunda responsabilidade pela continuação da guerra, pelo menos desde Istambul, porque boicotamos aquelas negociações. Dissemos que não assinaríamos, e depois houve uma reunião da OTAN em 24 de março e coisas semelhantes, que diziam que não deveríamos negociar com a Rússia. E então, você sabe, os ucranianos cederam.
É difícil para mim entender o fato de que as pessoas que dizem que não se pode, que ainda hoje usam a linguagem de não podemos recompensar os russos por sua agressão, estão apresentando isso como se ter um acordo de paz e aceitar as realidades fosse algum tipo de presente da Europa para a Rússia. E as pessoas que dizem que nunca devemos recompensar a agressão são as mesmas que você sabe quando aconteceu a última guerra com o Irã no verão passado, chamaram de trabalho sujo. São também as mesmas que acham perfeitamente aceitável e, claro, apoiam o que aconteceu em Kosovo, a mudança das fronteiras. Sabe, Pascal, há uma estatística do Congresso dos Estados Unidos que cobre os 30 anos desde que a doutrina Wolfowitz foi emitida em 1992. Ela dizia que havia apenas uma superpotência e que os Estados Unidos decidiriam o que o mundo faria pelos próximos 30 anos, até 2022. Durante esse período, os Estados intervieram militarmente 251 vezes em outros países. E todas essas intervenções foram contra o direito internacional, porque os Estados de Sainz nunca pediram aprovação ao Conselho de Segurança para nenhuma delas. O triste, e vemos isso agora também com a Ucrânia, é que nenhuma dessas intervenções resultou em mais democracia. Nenhuma levou ao melhor Estado de Direito ou a condições econômicas aprimoradas. O oposto aconteceu. Todas essas guerras, Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, só para citar as que conhecemos melhor, terminaram em caos, anarquia e terrível sofrimento humano. E ainda fazemos isso hoje. Não consigo entender como não percebemos, mesmo que fosse ilegal fazer isso, que as pessoas não estão em uma posição melhor. Em nenhum lugar elas estão em melhor situação. Acho que essas guerras também não colocaram o Ocidente numa posição melhor. Porque veja o que aconteceu no Afeganistão. Temos novamente um regime talibã lá. Na Síria, o líder da Frente al-Nusra agora está se tornando presidente. É quase inacreditável. Antes, havia uma recompensa de 20 milhões de dólares por sua cabeça, e agora o tornamos presidente. Esse não é um mundo que estamos criando com toda essa violência e superioridade militar que esteja de alguma forma melhorando. Precisamos pensar de forma diferente sobre isso. Claro que sim. Mas o que mais me chama a atenção é que parte da sua proposta, ou uma das pessoas que escreveu a proposta, é o general Harold Kujat. Novamente, o mais alto oficial militar da Alemanha e também o mais alto oficial militar da OTAN no passado. Ele, como militar, desde o início entendeu as dinâmicas de poder e desde o começo disse não. Se quisermos paz, precisamos mudar. Mas o que aconteceu com pessoas como ele? Por que pessoas como ele não estão mais presentes no establishment militar? Ou se estão, por que estão em silêncio? Quero dizer, não caberia também aos militares da Europa dizer droga, precisamos parar, precisamos dar poder aos diplomatas. Quer dizer, se você olhar para este documento, sabe, houve enormes problemas para publicá-lo na Alemanha. Praticamente nenhum dos grandes veículos quis fazê-lo. O Nachdenkseiten não quis, nem mesmo o Berliner Zeitung. No fim, foi a Die Weltwoche que publicou. E você fala sobre essas coisas. Mas veja, nós neste grupo somos todos pessoas conservadoras. Não somos radicais nem nada disso. Todos nós temos diversas experiências com guerras e sobre como encerrá-las. Então, é um documento profissional sobre como acabar com a guerra. Não é anti-Ucrânia, não está tomando o lado da Rússia. Estamos tentando argumentar que isso é do interesse europeu e do interesse da Europa. Ter paz. É isso que precisamos buscar. Mas fomos tratados como traidores. Quer dizer, é inacreditável. É inacreditável. Sim. Quer dizer, você sabe, se eu estou no Parlamento Europeu, sou vaiado quando falo. E veja, eu nem acuso ninguém. Quero dizer, essas cartas para Kalles e Metzler são extremamente educadas. Eu sempre escrevo de forma muito cortês. Mas é claro, tenho essa convicção de que precisamos acabar com esta guerra. E acho que todos deveríamos sentir vergonha. Todos os europeus, incluindo os russos.
Deveríamos todos nos envergonhar de que depois de 2 guerras mundiais, tenhamos novamente uma guerra em solo europeu, tão perigosa, tão devastadora. E depois de 4 anos, agora entrando no 5º, ainda nem estamos falando sobre isso. Na Europa, não estou falando dos americanos, nem sequer estamos tentando de alguma forma resolver a guerra. E todos sabemos pela história que todas as guerras, no fim, precisam ser encerradas politicamente. Isso significa que elas precisam ser negociadas se quisermos ter ao menos um cessar-fogo. Mas, nesse caso, provavelmente precisamos de um acordo de paz, não apenas de um cessar-fogo. Portanto, eles deveriam estar muito satisfeitos com o que estamos propondo. E estamos dizendo que não deveríamos ter essas negociações entre perdedores e vencedores da guerra. Devemos, em vez disso, apelar à nossa responsabilidade conjunta pelo futuro da Europa. Nossa responsabilidade conjunta pela Ucrânia, nossa vizinha. É um Estado europeu entre a Rússia e a União Europeia e temos a responsabilidade de encontrar uma solução. Essa responsabilidade compartilhada deveria nos reunir à mesa. Então é uma abordagem muito moderada, muito positiva, em relação à questão da paz. E mesmo assim, quero dizer, nem isso conseguimos publicar. Sabe, eu estou na Suíça agora, certo? E dei algumas palestras em apoio à neutralidade suíça. Fiz uma palestra em que não usei a palavra Rússia nenhuma vez, acho que não usei mesmo. Falei apenas sobre a destrutividade e as consequências negativas das sanções, e como elas são um instrumento de guerra. E uma pessoa se levantou e saiu, dizendo que não queria ouvir essa propaganda russa ou um discurso pró-Putin. Ele disse que se aplicássemos os mesmos padrões a Hitler, então Hitler ainda governaria a Europa hoje. Para mim, isso mostra a mentalidade na Europa, que Hitler, mesmo 80 anos após sua morte, ainda consegue arruinar a paz com a ideia de que é preciso continuar lutando contra ele. É essa longa sombra de Hitler que leva a Europa Central a dizer, não, isso precisa ser combatido, precisamos derrotar Hitler. Quero dizer, eles ainda pensam nesses termos. Eu não sei como romper com isso. Como deixar claro que os russos não são os nazistas. O triste é que se vê a longa sombra de Hitler. Se levantamos esse argumento, infelizmente estamos sentados nessa sombra. Estamos sim. Então como saímos dessa sombra? Veja, se um chanceler alemão compara Putin a Hitler, um chanceler alemão, sucessor de um chanceler chamado Hitler, que matou talvez 27 milhões de soviéticos, a grande maioria deles russos. 27 milhões. Muito mais do que judeus ou qualquer outro. E veja, meus pais eram russos. Voltamos da Rússia. Não éramos arianos na Alemanha. Quero dizer, não deveríamos esquecer todas essas coisas. E então ele diz aos russos que o outro é Hitler. Quero dizer, há um mau gosto em tudo isso. E também é a linguagem, como quando o ministro das Relações Exteriores da França diz que a Rússia desaparecerá da história se não aceitar nossa proposta de paz, o que basicamente significa capitulação e coisas do tipo. Ou quando Kallas diz que precisamos vencer a Rússia para desmembrá-la. Isso está até em uma resolução do Parlamento Europeu. Está em uma dessas resoluções. Quero dizer, como podemos falar de paz? Falar de paz de verdade? Nós, europeus, deveríamos saber melhor. Quero dizer, toda essa questão da diplomacia foi tão desenvolvida na Europa porque tínhamos muitos estados que estavam sempre, de alguma forma, em guerra uns com os outros. Temos essa experiência e ainda assim parecemos jogar tudo pela janela e não lembrar mais quem matou quem na Segunda Guerra Mundial, ou se Hitler era russo, ou na verdade um austríaco que se tornou alemão. Quero dizer, o que você acha? Eu não sei o que dizer. E isso também é muito forte. Veja, minha posição é que não estou aqui para defender a China ou a Rússia ou algo do tipo. Eles podem fazer isso por conta própria. O argumento que tento apresentar é dizer às pessoas no parlamento que é do nosso próprio interesse buscar um acordo de paz. Porque nesta guerra, nós, a União Europeia, somos os perdedores e precisamos agir. É do nosso interesse fazer isso.
E somos obrigados, porque assinamos a Carta da ONU. Em muitos países, como a Alemanha, é até uma exigência constitucional buscar a paz e coisas do tipo. E não estamos fazendo isso. É por isso que minha pergunta é realmente como convencer o nosso próprio lado, como convencer nossos compatriotas da necessidade de repensar toda a estrutura de como essa tragédia está sendo abordada. É aqui, claro, que entramos no campo da propaganda, da construção de narrativas, da guerra cognitiva, não contra o outro lado, mas contra o nosso. É só que eu quero uma saída disso. Eu quero uma saída. Dizem que não dá para conversar com o Putin porque ele é muito ruim. Mas a questão é que negociações de paz sempre acontecem entre inimigos. Caso contrário, não haveria negociações de paz. É assim que as coisas são. Então acho que não há justificativa para não fazê-las. Dizem que a Rússia não quer negociar, mas a Rússia conversa com os russos. Eles receberam um enviado de Macron, atenderam o telefone quando Scholz tentou ligar para Putin. Ele só tem uma posição diferente sobre tudo isso. É claro que tem. Vem a situação de outra forma. Mas é disso que se tratam as negociações de paz. Então, o argumento que fazemos é basicamente que negociações de paz não são úteis. Queremos vencer a guerra e depois apenas dizer a eles como será. Mas veja, mesmo quando se vence uma guerra, é difícil encerrá-la. Olhe para a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, em que a Alemanha assinou admitindo culpa pela guerra. 21 anos depois, os alemães estavam em Paris. Quero dizer, a paz é algo difícil e precisa ser negociada. Não deve ser imposta como o Tratado de Versalhes. Precisamos conversar com os russos. Precisamos tentar dar sentido às coisas. E isso leva tempo. Exige paciência e, especialmente, uma mudança de linguagem. Se você chama alguém de Hitler, não pode negociar com essa pessoa. Existe uma maneira de fazer isso. Porque, na verdade, na teoria do conflito interpessoal, um dos principais passos é começar com a metacomunicação, ou seja, a comunicação sobre a comunicação. Será que isso poderia ser uma forma de dizer algo como: vamos ter uma reunião com os russos apenas para discutir a linguagem, não a guerra, apenas a linguagem, ou criar um processo para discutir a linguagem com os russos, em ode para a nossa proposta de paz? O que eu acabei de dizer antes, isso é exatamente uma pré-condição. Isso não é uma negociação ou uma negociação de paz. É apenas que concordamos sobre qual é o nosso terreno comum, sobre o que queremos conversar. Isso é relativamente fácil de concordar, porque permite enormes diferenças na forma como implementamos tudo. Mas é como você disse, precisamos de algo de antemão. Um acordo de que temos uma responsabilidade conjunta pela Ucrânia, uma responsabilidade conjunta pelo futuro da Europa. Quero dizer, acabamos de descobrir, depois de 4 anos, que a Rússia também é um país europeu. Sempre foi. Mas isso é algo que precisamos fazer, e não estamos preparados para fazer. Acho que também seria mais fácil para nós se deixássemos de lado nossa velha propaganda de guerra. Todos os países têm propaganda de guerra. Os russos têm, nós temos. É assim que é. Mas acho que, quando começamos sobre paz, ou a buscar uma solução, precisamos primeiro estabelecer essas pré-condições. Acho que, caso contrário, não seria possível. Chame do que quiser na sua teoria. Eu não sou teórico, sou uma pessoa prática, mas posso te dizer que sei um pouco sobre essas negociações. É extremamente importante encontrar algum ponto em comum antes de realmente começar a negociar. Certo, podemos fazer isso? Sabe, o que precisamos é contornar os belicistas. Precisamos contornar aqueles que querem manter isso em andamento. Então, tipo, que tal um processo interparlamentar entre você e um pequeno grupo de membros, entrando em contato com parlamentares na Rússia? Não para discutir a paz em si, mas para discutir a linguagem da paz e a linguagem do interesse. Nenhuma negociação de fato, apenas o vocabulário, só para preparar o terreno.
Porque essas outras pessoas, elas não se movem. São ideólogos inamovíveis. Então, comemos com Thorstein. Ideologues. So how to get around that? You know that I went with a group of parliamentarians in. Sabe, eu fui com um grupo de parlamentares em maio do ano passado para o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, na Rússia. Tivemos conversas muito interessantes, e foi aí que tudo travou, porque a ideia era que eu também fosse a Kiev, mas não foi possível. Quero dizer, continuo conversando com os ucranianos. Também vou escrever outra carta para eles agora, porque devemos nos preocupar com o que acontece com a Ucrânia. Acho que o futuro deles não está em continuar a guerra. Eles deveriam minimizar as perdas e pensar em como podem melhorar seus padrões de vida. E sabe qual é a situação entre os países do BRICS e a União Europeia? Quero dizer, eles têm muitas opções ali, eu acho. Mas isso não aconteceu. E acredito que foi porque realmente tivemos um retrocesso. Quer dizer, é quase agora, quando estive no parlamento, o quanto estou no parlamento, o que percebo de tudo isso é que as posições se endureceram. Na verdade, elas não se suavizaram, se endureceram. E sabe, eu lido muito com essas sanções contra indivíduos agora, porque acho que esse tipo de punição a pessoas que dizem a coisa errada é bem. E agora, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha chegou a ameaçar um jornalista quando ele fez uma pergunta sobre as sanções. Quero dizer, sério, como um regime totalitário. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Então, acho que estamos vendo um endurecimento. E o perigo é que entremos em uma fase muito desagradável da guerra, lá no final. E temo que quando falamos de 1 milhão de russos mortos, ou seja, lá quais forem esses números, nós realmente não sabemos. Mas eu acho que a experiência em guerras, e nós temos alguma experiência com guerras, mostra que o lado perdedor perde a maioria das pessoas. Isso acontece simplesmente porque quando você perde, sua disciplina começa a enfraquecer. Você precisa sair de posições bem defendidas para posições menos defendidas. E é nesse momento que esse lado geralmente perde muito mais pessoas do que o outro. E eu temo, não sei, mas temo, que isso esteja acontecendo agora com a Ucrânia. E isso é algo muito triste. Muito, muito triste. Sabe, a Ucrânia tem uma das menores taxas de crescimento populacional. A maioria das famílias tem talvez um filho, e esse filho não volta, ou volta sem as pernas, ou volta tão traumatizado pela guerra que nunca mais terá filhos. Eu vi pessoas traumatizadas, vi muitas coisas de guerra na minha vida e o impacto que a guerra causa. E eu me sento neste Parlamento Europeu, e eles fazem essas resoluções. Pessoas que acabaram de tomar uma xícara de café, tomaram seu banho quente, vieram para o escritório, têm algo agradável para a noite e uma conversa agradável. E enquanto isso, decidem que a guerra deve continuar. E eu me sento neste parlamento e penso, quero dizer, eu me sinto. Às vezes me sinto mais desiludido do que em todas as vezes em que estive em guerras de verdade. Porque em guerras reais, seja no Afeganistão, Irã, Iraque, Síria ou Serra Leoa, todos esses lugares onde estive, você pode conversar com as pessoas. Mas eu tenho a sensação de que na Europa, você não pode conversar com ninguém. Você não pode conversar com ninguém. You can't talk to anybody. E sabe, a parte triste da sociologia da guerra é que as pessoas mais distantes, as mais afastadas, geralmente são as que mais a apoiam com fervor. Normalmente, quando você pergunta às pessoas que vivem em áreas devastadas pela guerra, aquelas que perderam parentes e amigos, são elas que dizem, não, isso precisa parar. Aconteça o que acontecer, precisa parar. E são as pessoas que nunca perderam ninguém que dizem não. Mas então, quando você percebe que não dá mais para vencer. Quero dizer, por que continuar uma guerra? Sempre dizemos, espere, a Rússia vai perder. Mas por enquanto, nesses 4 anos, quando você observa, o primeiro ano foi diferente. A partir daquele momento, depois da ofensiva de verão de 2022-2023, fica muito claro que a cada mês a Ucrânia está em uma posição militar pior e, portanto, sua posição para negociar também se enfraquece. É simplesmente o que é.
É o mesmo na guerra da Ucrânia, como em todas as outras guerras. E basicamente, pedimos que eles continuem. Quero dizer, para quê? Se tivessem negociado há um ano, estariam em uma posição melhor. If they had negotiated a year ago, they were in a better position. If they would have followed the things of the Istanbul things. Se eles tivessem seguido os acordos de Istambul, quase ninguém teria sido morto. E veja, isso é, então nós temos uma enorme responsabilidade. Quero dizer, esses Mess, esses Macron, esses Damas, sabe, eles têm uma enorme responsabilidade por toda essa matança que está acontecendo agora na Ucrânia. Uma enorme responsabilidade. E eles não deveriam me dizer que estão do lado moralmente superior e chamar isso de apoio. Eles chamam de apoio. Eu chamo de ajuda para matar pessoas, porque é uma guerra que já não faz mais sentido. O ex-embaixador dos Estados Unidos, Chas Freeman, foi quem cunhou a expressão, logo no início da guerra, de que a OTAN estaria disposta a lutar até o último ucraniano. E eles não mudaram essa estratégia. O último ucraniano ainda não caiu. Mas sabe, eu não sei. Os ucranianos estão sendo traídos por nós. Se eu olhar as fotos do Palácio do Eliseu, quando eles concordaram com a coalizão dos dispostos, sabe, dava para ver todo mundo tentando beijar o presidente Zelensky, apertá-lo e tudo mais. E depois tivemos aquela grande cerimônia em que as potências ex-coloniais, como a Grã-Bretanha, agiram como se ainda estivéssemos no século XVIII. Enfim, depois disso, Scholz vem e diz que não haverá soldados na Ucrânia a menos que a Rússia concorde com isso. Então acabou. Então, por que apertamos o Zelensky? Nós o traímos o tempo todo. Não haverá uma coalizão dos dispostos na Ucrânia. Não haverá. Não existirão essas garantias de segurança do artigo 5. Garantias de segurança no mundo não existem mais. A França não vai usar uma bomba nuclear para defender Kharkiv se o risco for perder Paris. Nunca, nunca. É uma ilusão. E também é uma ilusão pensar que os americanos iniciariam uma guerra nuclear com a Rússia apenas para defender nossas fronteiras. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E assim continuamos dando aos ucranianos essa ilusão de que há algo logo ali na esquina que vai salvá-los, mudar o mundo e tudo mais. Mas o que realmente fazemos é traí-los. Acho que é uma enorme traição aos ucranianos. Sabe, quando você olha meus textos, eu nunca escrevo nada negativo sobre os ucranianos ou sobre seus assuntos internos, porque na minha visão, incluindo o governo, eles são um povo traído, traído por governos, pelo meu governo também, e por governos na Europa. Então não estou dizendo nada de ruim sobre eles. Acho que temos a responsabilidade de acabar com a guerra, nós, europeus, e eles deveriam voltar à razão. Então, se você puder nos ajudar, por exemplo, com as cartas que enviamos ao Parlamento Europeu, as pessoas poderão ver que essas cartas são muito razoáveis. Elas não são odiosas, não há propaganda russa nem nada do tipo. Mas as pessoas deveriam ver que neste aniversário estamos tentando usar a minha posição no Parlamento Europeu para fazer algo dentro dessa instituição central, para fazer algo pela paz. Claro, não estou muito otimista quanto a isso, mas não fazer nada seria ainda pior, não é? Esse é o ponto. Não fazer nada seria ainda pior. E eu te parabenizo, Michael. Quero dizer, existe uma facção pela paz na Europa. Existe. E você está na vanguarda dela. Você realmente é a vanguarda dela. Há um motivo, sabe? Quando eu entro no elevador, as pessoas se viram. Elas não me cumprimentam. Sabe? Eu acho isso. Quer dizer, isso não é triste. É triste, mas não é porque você fez algo errado. É porque você está fazendo as coisas certas. E as cartas de que você está falando serão publicadas no meu Substack no domingo, então quando este episódio sair. Ah, e o artigo, sabe? Aquele em que dizemos que agora precisamos de coragem para fazer a paz. A Europa precisa mudar. E a mudança de direção, politicamente, exige não apenas conhecimento e habilidades, exige, acima de tudo, coragem. Eu gostaria que nossa liderança na UE Vetra são muito positivas nesse sentido, tivesse a coragem de promover uma mudança. Vamos ter paz,
e as pessoas serão gratas a você. Vamos dizer isso. Let's have peace and people will be grateful to you. Let's say that. Yeah. Sim, eles vão. Eles vão. E só posso te parabenizar, Michael. E por favor, continue e nos mantenha informados sobre o que está acontecendo. Também precisamos criar o espaço mental para a paz, porque agora a guerra está ocupando o espaço da paz. É isso. Precisamos sair disso. Precisamos sair da mentalidade de guerra e voltar para uma mentalidade de paz. Pelo menos, sabe, não deveríamos. É coragem. Sabe, nas guerras há coisas que são muito importantes, que muitas vezes não conseguimos definir. Como coragem, como confiança. Confiança. Quero dizer, você não pode fazer acordos se não criar confiança. Mas o que é confiança, sabe? Tudo isso é muito, muito importante. E as pessoas que negociam acordos de paz, que sabem lidar com as coisas, sabem um pouco como fazer isso. É uma pena que no governo alemão, sabe, ninguém fale conosco. Quero dizer, acho que aquelas pessoas que escreveram essas coisas, há muito conhecimento ali. Quer dizer, essas pessoas não são, sabe, professores de escola ou estudantes universitários ou algo assim. Não, acho que levamos muito conhecimento para lá e acho que deveríamos ser levados a sério. E sabe, acho que a proposta é, em sua estrutura, melhor redigida do que o que os americanos fazem, na verdade. Não que eu acho que eles não devam fazer, mas acho que é algo muito mais profissional. E sim, podemos ter orgulho, porque temos esse conhecimento na Europa para fazer isso, mas as pessoas não querem saber. Não, as pessoas que estão sentadas lá não querem saber. Eles ainda preferem a guerra às negociações. Olha, Michael, sou muito grato por tudo o que você faz no Parlamento Europeu. Você é realmente um farol em tempos muito sombrios. Acho que vamos encerrar por aqui. E, por favor, continue nos informando, pessoal. Vocês podem encontrar isso no Substack e também no Apple. Ajude-nos a divulgar a mensagem, não apenas por meio das entrevistas, mas também em seu site, para que as pessoas a vejam, porque não temos outro meio. A grande mídia vai nos ignorar. Eles nem sequer escreveriam sobre nós, nem mesmo de forma negativa. Quero dizer, isso já seria um tipo de sucesso, mas eles simplesmente nos ignoram. E neste caso, temo que estejam ignorando a paz, infelizmente. Eles sim, é a escalada das coisas. Primeiro eles te ignoram, depois lutam contra você e então você vence. Ainda estamos na primeira fase, então de certo modo ainda há mais por vir, mas precisamos chegar ao verdadeiro, ao real debate social, societal, certo? Com os mais velhos. Ok, muito obrigado, Michael. Muito obrigado de verdade, foi muita gentileza sua, obrigado. Thank you very much for your time. It was really kind of you. Thank you.